Olá, Renata, olá, Mário, olá, ouvintes da Rádio Cidade. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco de educação. E falar em educação, sem sombra de dúvidas, é falar sobre os frutos da educação. E um dos frutos mais caudalosos da educação brasileira se dá na ciência brasileira. É muito importante nós sabermos algumas informações acerca da ciência brasileira para que nós possamos nos situar enquanto país produtor do conhecimento. Nós hoje estamos entre o 10º e o 11º país que mais produz conhecimento científico. Isso significa pesquisas, publicações, produtos que são decorrentes desse conhecimento científico. Então, nós estamos falando de universidades que são grandes produtoras de conhecimento. Nós estamos falando de uma ciência extremamente engajada, inclusive com muitas parcerias internacionais. Para que nós possamos ter uma ciência em relação a isso, quando nós pegamos a lista das 20 universidades que mais produzem conhecimento no Nordeste, nós podemos verificar que nós temos duas universidades, a Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Estadual de Pernambuco, entre as 10 primeiras produtoras de conhecimento no Brasil, sendo a Universidade Federal de Pernambuco uma das maiores produtoras de conhecimento a nível nacional. Então, nós podemos dizer que se na educação básica nós temos desafios gigantes, mas estamos avançando, no nível da pós-graduação e no desenvolvimento científico, Mário e Renata, nós estamos muito bem. Mas, associado a isso, nós precisamos de políticas que, de fato, incentivem a ciência brasileira a crescer. Para que nós possamos ter noção da nossa situação, desde 2014, nós estamos vivendo um corte progressivo das nossas verbas relacionadas ao desenvolvimento científico. Algumas áreas do conhecimento, como a área mais vinculada aos processos de indústria, conseguem alguns financiamentos privados que possam fazer esse aporte financeiro para poder fazer o desenvolvimento da ciência. Mas existem áreas que não têm relação direta com produtos, com indústria. Essas áreas precisam de um investimento científico que venha do Estado brasileiro, porque elas são promotoras de conhecimento que vão reverberar, que vão gerar políticas públicas que vai fazer com que o Brasil melhore como um todo. Por exemplo, pautas relacionadas à saúde, utilização do SUS, segurança pública, melhorias educacionais, questões relacionadas à saúde mental, tudo isso é vinculado a políticas públicas que vão fazer com que haja um processo de melhoria da condição do povo brasileiro. E tudo isso vem, do departamento, ou melhor, do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é diretamente vinculado ao Ministério da Educação. E existem dois órgãos, que são grandes fomentadores, são aqueles que custeiam essa pesquisa, que é o CNPq e a CAPES. E isso são os principais. E o CNPq e a CAPES, nos últimos anos, têm passado por um processo muito sério de instabilidade, de crises, porque todas as vezes que um ministro da Educação muda também a coordenação e a direção desses dois institutos. E, consequentemente, a gente tem um processo de interrupção no que diz respeito à ciência brasileira. Então, se faz necessário para que nós possamos, estar nesse lugar de destaque, para que nós possamos melhorar a nossa condição de destaque, que nós tenhamos uma estabilidade relacionada a esses dois ministérios, o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia. É por isso que, nesse momento em que muitas vezes a gente perde tanto tempo nas redes sociais com processos de agressão relacionados à eleição, a gente cobre propostas, porque nós precisamos fomentar a ciência. Imagina que hoje muitos dos nossos jovens que se encontram na rua, numa posição de nem trabalha, nem estuda, poderiam ser bons pesquisadores, poderiam estar aí gerando conhecimento, trazendo orgulho para as nossas famílias. Não adianta muita coisa a gente ficar falando em nome da tradicional família brasileira se a gente não tem um investimento educacional de fato para fazer com que os nossos jovens tenham empregabilidade, tenham condições de dignidade, e isso só é possível se nós tivermos um desenvolvimento científico sério e nós tivermos pessoas que são comprometidas com esse desenvolvimento científico. Então, a universidade e as pesquisas científicas, elas não produzem apenas conhecimento para si,
mas todo conhecimento que ela produz gera algum tipo de repercussão social. E essa repercussão social pode melhorar muito a vida do cidadão brasileiro comum. Eu, você, nossos vizinhos, nossos amigos, as pessoas que nós encontramos no meio da rua. Todos nós somos afetados por esse desenvolvimento. É exatamente por isso que nós podemos dizer: investimento em educação dá certo. O Brasil é uma potência no que diz respeito à educação no ensino superior brasileiro, e é preciso compromisso dos nossos governantes. Então aí, beirando o segundo turno das eleições, vamos cobrar compromisso desses candidatos para que nós possamos ter um desenvolvimento científico que traga muitas benesses para o nosso país. E assim, eu desejo a vocês um bom final de semana.